Nesse primeiro momento, dada a vitória do Lula e essa primeira semana que está acabando, você acha que, pelo menos na economia, esse primeiro movimento, o mercado não deu nenhuma tiltada, nem nada disso? Você acha que foi bem recebido? O que você acha que foi esse primeiro impacto? Olha, essa é uma pergunta interessante e eu fiz um levantamento da última eleição que tinha sido tão apertada, né, quanto essa. Não teve, né? Até então, que foi em 2014, né, quando a Dilma venceu o Aécio, e agora essa foi a mais apertada da história. O Luciano Huck chegou até a comemorar que o Aécio teria ganho, lembra? E os primeiros 10 pregões, por exemplo, do que aconteceu com o dólar, né? Legal. E nos primeiros pregões de 2014, depois do segundo turno das eleições, o dólar caiu também. O dólar caiu. Então, assim, a gente tá num movimento que tem algumas similaridades e, assim, acho que o grande insight que dá para tirar é que no curtíssimo prazo não dá pra gente extrair, só porque o dólar caiu ou a bolsa subiu que vai ser uma tendência ou vai acontecer. Acho que a gente tem que se ater os fundamentos concretos do que está acontecendo, independente de quem fosse vencer Talvez só de não dar uma merda, de confirmar a eleição, todo mundo aceitar e tudo mais, o dólar já tirou um negócio da frente. Atentar os fundamentos, independente de quem fosse vencer, que tipo de país que vai encontrar e que desafios que vão lidar, né? No caso brasileiro. Então, por exemplo, você falou do teto dos gastos, né? Qual que é o canal de transmissão? Ou seja, como é que aproxima do dia a dia da pessoa esse tipo de movimento? Quando a gente tem uma situação que o governo começa a gastar mais do que arrecada, ele precisa se endividar. E ao se endividar, isso tem consequências, né? Chega um ponto que fala, a dívida já está num patamar elevado. Será que esses caras vão conseguir pagar ou não? Ou será que eles vão imprimir dinheiro para pagar? Vai gerar inflação? Começa a gerar incerteza, as pessoas começam a postergar decisões de investimento, de consumo. Você cria uma instabilidade quando você tem uma situação das chamadas contas públicas fora do controle. Você fala, será que não vai dar uma crise ali na frente? Não vai ter algum tipo de problema? E também para o investidor estrangeiro também. Ele fala, olha, se começar a sair do trilho, começa o endividamento, fala, será que a gente vai colocar grana nesse país ou não? E qual que é o problema dessa questão de furar o teto dos gastos, não é? É porque a gente está perdendo a chamada âncora fiscal. O que é tal âncora fiscal? Explica aí que a galera galera não sabe. É um avanço institucional do tipo seguinte: não importa se tem alguém bem intencionado ou se tem o capeta lá, o cara não consegue causar um dano coletivo no sentido de quebrar o Brasil, no sentido de gastar muito, endividar muito. Você tem um freio ali. Para isso que é importante você ter uma âncora fiscal, que era o teto dos gastos, que infelizmente ele foi violado e foram criados vários puxadinhos, e a própria lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que fala, você quer gastar? Você tem que ter uma contrapartida de receitas. Aonde você vai tirar esse dinheiro? E aí isso vai se perdendo. A partir do momento que você não tem mais isso, você não tem mais um freio, você tem uma perda institucional nesse sentido, e aí você não tem mais aquela confiança. Será que vão segurar? Você vai ficar dependendo da boa vontade das pessoas. E aí isso é uma situação que pode eleva, né, a incerteza. Muita gente achou que Ibov subiu e dólar caiu porque o mercado, o investidor estrangeiro, que está tendo um fluxo positivo aqui na Bolsa de Valores, ama o Lula, mas você pega hoje, por exemplo, quanto que a Bolsa está subindo? Echelon 1 e pouco. China voltando a reabrir a Disney, voltando as atividades normais, digamos assim. Mais 2%. 2% de alta e muita gente... Até o Bitcoin tá subindo por causa do Lula. Depois vamos falar de Bitcoin, hein, mano? Vamos falar. Não podemos esquecer, eu vou anotar aqui, Bitcoin. Isso é uma boa. Então, eu acho muito interessante isso. E muita gente fala, quais setores seriam beneficiados com o Lula, né? E para mim é muito óbvio que ele sendo um cara que gosta de gastar e gosta de fazer políticas que o povo adora. Eu acho que construtoras que vendem para a classe mais baixa seriam beneficiadas, algumas educacionais que surfaram aquela farra do FIES no passado também poderiam ser beneficiadas. O que você acha, Richard? Qual setor assim que você acha que, assim, se ele continuar com aquela postura de um cara gastão, digamos assim, de um Estado gastão, quais setores que você acha que poderiam se beneficiar? Acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar é que, principalmente no mundo, né, a gente está vivendo num momento que você tem muitos desafios, mas assim, você está tendo oportunidades que acho que são oportunidades de uma vida, sabe? Coisas que não aconteciam há décadas
ativos que não caíam tanto quanto caíram, que têm bons fundamentos e abriram boas janelas de oportunidade. E no caso brasileiro, infelizmente, a gente ainda tem aquele movimento que é meio que de voo de galinha. Então, como é que a gente consegue enxergar isso de uma forma simples na Bolsa Brasileira? Abre o gráfico da Bolsa em dólares, por exemplo. Se a gente for ver, por exemplo, a Petrobras, mesmo com todo esse lucro, toda essa alta que teve recente, a gente está tipo 80%, é uma queda de 80% ainda do topo de 2008. Quando a gente pega a Petrobras em dólares. Quando a gente pega o Ibovespa em dólares, ele está no mesmo patamar de 2006. Caramba. Com as empresas... Tá tendo uma temporada de balanço, tá vindo uns balanços então, assim, muito foda. E aí você olha isso e você vê, pô, não andou, né? A Bolsa tá longe ainda de chegar num patamar. Mas o que aconteceu, né? Para chegar num ponto desse. Aí você olha, por exemplo, que eu tava conversando com o Charles antes, lá, que a gente tava tomando um café. Não fui convidado. A capacidade de produção do Brasil, né, o chamado PIB potencial, que é o nosso crescimento de longo prazo, quanto que a economia pode crescer sem gerar distorção, pressão inflacionária e etc., está estagnado nos últimos 10 anos. Caramba. Então não é coincidência, a Bolsa também está nessa situação, porque a gente está numa armadilha. A gente está numa armadilha de que qualquer crescimento e estímulo, por exemplo, o governo vai gastar, vai incentivar o consumo, o endividamento, a gente já bate num teto, já começa a gerar distorções, já começa a gerar pressões inflacionárias e a coisa não anda. É o tal do voo da galinha, sabe? Stop and go, vai e para. Aí vem uma recessão, vai e para. Você não consegue um crescimento sustentável e destravar isso. E para destravar isso, era um debate que praticamente não apareceu durante as eleições, como é que a gente vai fazer essa economia crescer de forma sustentável no longo prazo? Como é que a gente vai melhorar o ambiente de negócio? Como é que a gente vai, né, melhorar, né, as condições para as empresas gerarem mais resultados, melhorar a ação dos empreendedores? Então, assim, eu vejo que movimentos no Brasil, infelizmente, ainda são assim, você pode ter uma perna de alta aqui, uma ali, mas não é aquela coisa, por exemplo, se você tiver exposto numa economia mais madura, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem esses momentos, tem recessão, mas o negócio depois vai se recuperando e vai andando. Então, acho que a gente tem esse grande dilema. Então, acho que você abre lá o gráfico da Bolsa em dólares, dá uma olhadinha nessa questão aí do crescimento de longo prazo do Brasil, e aí a gente vê que não é uma coincidência, a gente está numa armadilha. E sabe qual é a pior armadilha do Brasil? Que o Brasil é um país que ele desperdiçou uma das grandes chances, que é o chamado bônus demográfico. Você tinha a maior parte da população em idade apta a trabalhar, e agora a gente está envelhecendo. E a pior coisa que pode acontecer numa economia de um país é ele envelhecer sem ter ficado rico. Caramba, verdade. E a gente está na chamada armadilha da renda média. Então, é um desafio, assim, tremendo que o Brasil tem pela frente aí nos próximos anos, não é? Tá tudo conectado, tem uma grande oportunidade, a gente teve um boom de commodities recente, a gente tende a ver outro boom de commodities em breve. Só que a questão é, será que a gente vai aproveitar de novo ou a gente vai usar esses recursos para qualquer outra coisa? Sim, mas assim, no curto prazo, nesse tipo de movimento aí, a gente pode ver, sim, esse tipo de movimento, que são os setores que normalmente a gestão Lula tende a privilegiar mesmo, que habitação para... classe mais baixa. Classes menos favorecidas, educação, né? Não sei, mas assim... Acho que a gente tem que ter bem claro que tipo de exposição que a gente está fazendo. É uma exposição aí de médio e longo prazo, que eu vou lá e vou fazendo aportes e tal, ou vou aproveitar uma ou outra perna de alta? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente estava conversando nisso, né? Que tem vários setores agora que com essa paulada aí tá começando a querer ficar interessante, né? Mais umas quedas tipo aí. Tech, você disse? Mais umas quedas aí começa a ficar bem interessante, que não é todo dia e todo o ano que você vê, por exemplo, uma Amazon caindo implacavelmente aí vários dias seguidos. Títulos da dívida nos Estados Unidos, bonds também, abrindo grande janela de oportunidades, tem grande janela em metais preciosos, Bitcoin. Enfim, eu acho que quem souber aproveitar essas oportunidades que estão sabendo no mundo agora para montar um patrimônio, já tem, ir lá e fazer os aportes regulares, naquilo que tem bons fundamentos, vai ter uma mudança de patamar importante nos próximos anos. Já o Brasil, a gente tem que sair dessa armadilha da renda média, tem que destravar esse crescimento de longo prazo sustentável, tem que começar a ter um pensamento mais... Qual o plano do Brasil, né? Para os próximos anos, para a próxima década? Ninguém sabe nem qual que é o ministro da Fazenda. Voltou a ser Ministério da Fazenda. Ninguém vai... Mas aí sabe porra, né? Mas quando você olha para o micro, esses dias eu olhei que a relação preço sobre lucro do Ibovespa, né, ponderado por cada empresa que compõe esse índice, tava nas mínimas históricas.
assim, a empresa que está no Brasil, você pega, tipo, sei lá, Lojas Renner, você pega, sei lá, Banco do Brasil, essas empresas que já sabem operar Brasil há muito tempo, a Alpargatas, já sabe que o Brasil é Brasil. E quando o gringo, eu acho que olha, e vê uma relação preço sobre lucro de 7 vezes ou alguma coisa abaixo disso, e sabendo que ele já conhece o Lula, apesar de ser um cara um pouco instável, digamos assim, você acha que esse fluxo foi por causa disso? Do tipo, já conhecemos esse barbudo bêbado, já aconteceu isso uma vez, as empresas estão dando resultado, então vamos... como o mundo também está totalmente cagado, será que isso, esse cenário macro, vai favorecer o Lula? Porque o Lula nasceu com o bumbum pra lua. Cagado, ele é cagado. Cara, dá muita sorte quando ele assume. Você acha que isso vai atrair investimento estrangeiro? Acho que teve um movimento muito forte recente de simplesmente rebalanceamento de portfólio, não é? O investidor estrangeiro, ao contrário do que a gente às vezes pensa, ele não tem um conhecimento muito profundo do Brasil. Ele vê Nem lá, nós tem. ninguém sabe. Ele vê 2 linhas lá e tal. O próprio fluxo cambial, né? Essa última leitura foi até positiva, mas recentemente vinha um fluxo cambial negativo. Você olhava o movimento de câmbio contratado, quer dizer o quê? Meio que não... Era uma boa parte de capital que já estava no Brasil, já estava aqui no Brasil e que estava, né, esperando o momento ainda. A gente ainda tem uma taxa de juro real elevadíssima, então você tem ainda, né, esse custo de oportunidade para exposição no Brasil. E como você colocou, né, às vezes o Brasil você tem várias empresas que parecem uma compra óbvia e tal, mas você vê o peso, né, do risco político, o risco Brasil, como impede, né, de ser algo assim que, pô, é tão óbvio, né, e vai porque tem que destravar. Em relação ao governo Lula, né, eu estava fazendo um levantamento que, assim, já que não teve plano de governo, não foi falado nada, vamos ver o que esses caras que estão junto com ele, o que eles escreveram recentemente, qual que é o pensamento deles e tal. Aí eu fui lá no Think Tank, né, o Instituto de Ideias do PT, né, a Fundação Perseu Abramo, fui ver os documentos, tem uma última publicação de 2022 e que eles fazem um levantamento dos últimos governos deles e tal, né. Primeiro, eles não reconhecem nenhum tipo de erro que da nova matriz econômica, pelo contrário, falam que foi ok, que não tem nada disso, e defendem ainda essa política econômica, e foi algo que me surpreendeu. Falei, pô, não é possível, né? Não, eles defendem totalmente. Então, assim, outra coisa também que as pessoas esquecem, que o ministro Manteiga, ele era do governo Lula. Ele entrou em 2006 e só foi sair depois quando a Dilma saiu em 2015. E a política econômica, a guinada que teve uma mudança, ela começa já no governo Lula em 2006, mas ela começa a florar mais em 2008, a partir da crise mundial, e a Dilma simplesmente meio que dá uma continuidade nisso. Então, assim, eu não tenho essa confiança de que, não, ele vai ser pragmático, vai ser uma coisa óbvia e tal. Não, tem as ideias dele, as próprias declarações que foram dadas no sentido de, não, vamos estimular a economia, via consumo, via BNDES, campeões nacionais, via isso. Então, acho que a gente não deve ver muitas mudanças nesse sentido. E o cenário externo que ele pegou em 2002, 2003 era diferente. Primeiro, China explodindo. 14 força ao ano, não é? A China tinha acabado de entrar na Organização Mundial do Comércio em 2001, estava tendo um processo de migração absurdo de zonas rurais para urbana, os caras com uma demanda absurda para construir cidade, melhorando o padrão de vida lá, demanda por alimentos. Você tinha um momento fortíssimo de... Ops. Se for a patroa, já atende. Vai ser pai, hein? Oi? Parabéns pro papai. Futuro papai tem que atender, velho. E você tinha um movimento absurdo de globalização no mundo também, que tinha passado a ressaca da bolha da internet e tal, e esse boom de commodities e um crescimento na economia global, assim, um momento muito, muito bom, né, para a economia global. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma situação de que a economia global está desacelerando, migrando para uma recessão global, a gente lidou com uma grande onda inflacionária, o mundo ainda tem uns problemas de oferta na economia, quer dizer o quê? O mundo ele não tem uma capacidade de ampliar a produção de produtos e serviços. Muita coisa foi desconectada por conta da pandemia e não voltou. Tem a desglobalização, países que antes eram aliados e estavam de boa, né, nas cadeias produtivas, estão brigados. Você vê a China, Rússia, países árabes estão se juntando ali, tem as tensões geopolíticas versus Estados Unidos e países europeus. A produção também tá difícil, né? Protecionismo, não tem tanta cooperação, e aí com isso
quando os países voltarem a fazer estímulos monetários que eles estão sendo pressionados e vão ser ainda mais por conta da queda na atividade econômica, vão estar plantando as sementes da próxima grande onda inflacionária, que é a tal da estagflação, que é uma dinâmica econômica extremamente difícil, não tem um caminho tão simples, né? Para a gente ter uma ideia, da última desglobalização que o mundo viveu foi de 29 a 79. Então pegou crise de 29, Grande Depressão, Guerra Mundial e estagflação. Agora a gente está num processo de desglobalização, já vivendo essa estagflação já há algum tempo. Então, assim, o cenário externo que o Lula está pegando é muito diferente desse que ele pegou a partir de 2003. As condições também internas brasileiras também são distintas e, principalmente, não tinha essa polarização que a gente está vendo agora. É muito meio a meio. O Brasil está literalmente ele ganhou por dividido. 1,8%. O Brasil está literalmente dividido e quando a gente tem polarização, às vezes você tem uma tendência, um convite a ampliar populismo, não é? Porque você tem que tentar agradar as bases. Então, assim, é uma situação assim, que não é um pouco diferente dessa de 2003, tem bastante desafio e vamos ver aí como é que as cenas dos próximos capítulos, né? Difícil, difícil.